7h04. Olha, o drama da falta d'água, ele é real em alguns bairros aqui na capital, em cidades do interior e principalmente nos povoados. A DESO está se preparando para não haver uma crise hídrica. Nós sempre estamos acompanhando toda essa questão, entendendo que a água é um recurso fundamental, principalmente neste período de pandemia. Hoje, ao vivo, eu estou recebendo o diretor de operações da DESO, Carlos Anderson Pedreira, que está aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral Manhã e vai trazer mais informações para a gente. Quero agradecer a presença aqui tão cedinho com a gente no Balanço Geral Manhã, na TV Atalaia, TV dos Sergipanos. E você que está em casa, telespectador, telespectadora, que vivencia algum drama com a falta de água, já pode enviar a sua pergunta para o WhatsApp do BG. Relate a situação aí em seu bairro, em seu município, no seu povoado. Na mensagem, diga seu nome, seu sobrenome, a cidade onde você mora, para que a gente possa aproveitar bem a presença do diretor de operações da DESO aqui ao vivo no Balanço Geral Manhã. Começando falando sobre a crise hídrica, a possibilidade dessa crise hídrica, o que significa essa crise hídrica, como a DESO tem se preparado. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado mais uma vez pelo espaço. É um tema recorrente, né? De vez em quando as pessoas perguntam se essa crise hídrica ela vai chegar aqui, tendo em vista o oposto lá na região sul, né? Uhum. Então, nesse momento lá no sul, período de seca, né, as reservatórios estão mais baixos e sempre há essa dúvida se isso vai acontecer aqui. Aqui é justamente o contrário, né? A época de chuva começou, em que pese esse ano a gente não teve ainda as contribuições pluviométricas comparando com o ano passado, né, do mesmo nível, mas nada o que se preocupar por enquanto, né, tendo em vista que 65% da cidade de Aracaju e da Grande Aracaju, grande parte do sertão do estado, grande parte do Baixo São Francisco é atendido pelo Rio São Francisco. Sim. Então a gente não tem perspectiva de redução de vazão, né? Pelo menos nos próximos meses. Isso é uma boa notícia, a chuva ajuda bastante. Ajuda. Né? Somado a isso, a gente tem uma reserva técnica muito boa, que é a barragem do Puxim, que fica localizada aqui em São Cristóvão, que atende também Aracaju e Grande Aracaju. Então, para que as pessoas fiquem um pouco mais tranquilas, não existe no nosso radar, nesse momento, nenhuma possibilidade de crise hídrica, de falta d'água crônica, né? Obviamente que em virtude de alguma manutenção, em virtude de alguma operação um pouco mais detalhada, a gente precise suspender temporariamente esse abastecimento, mas coisa que volta tão logo assim que essas manutenções acabem. Ótima notícia, então, sabendo que há aí essa situação controlada. Agora, falando sobre a adutora do Sertão, ela é uma adutora muito importante, responsável pelo abastecimento de vários municípios e, especificamente, ela enfrenta alguns problemas técnicos frequentemente. Como é que está a situação atual dessa adutora? A gente tem no Sertão, né, que a gente atende as 20 cidades ali, do Sertão, são 3 adutoras, na verdade. A adutora do Alto Sertão, a adutora sertaneja, essas são mais antigas, e a mais recente, a mais nova, é a adutora do semiárido, né? Essa adutora, ela foi colocada em operação em 2010, e de lá para cá houveram alguns rompimentos de rede, né? Alguns recorrentes rompimentos de redes. E o que se verificou é que em um determinado trecho, né, de aproximadamente, ela tem 60 quilômetros, tá? Então, num trecho de aproximadamente 3 quilômetros, onde a gente fez um mapa de calor que identificou aonde os vazamentos estavam ocorrendo. Então, 94% dos vazamentos que ocorreram nessa adutora, uma adutora nova, né, que ela foi inaugurada em 2010, quando você faz um projeto de saneamento hidráulico, de rede de abastecimento de água, você faz um horizonte de uso de 25 a 30 anos. Então, ela tinha 10 anos, tem 10 anos de uso, e logo quando foi colocada em operação, ela começou a colapsar. Nesse trecho de 3 quilômetros se identificou 94% dos vazamentos dessa adutora e a gente decidiu por substituir esse trecho. Então, dos 3.000 metros, que são 3 quilômetros, né, a gente já substituiu 1.700 metros, restando apenas 1.300. A última intervenção dessa adutora foi feita ainda no final do ano passado e assim a gente decidiu por fazer, pelo fato de que a gente entrou no período crítico de seca, de verão. Então, sempre que você faz esse serviço, a gente deixa a população local sem água no período da execução dessa obra, né? E aí a gente precisou suspender durante o período do verão e estaríamos retomando agora. Só para você ter ideia, a gente tinha ocorrências de 3 ou 4 vazamentos durante a semana, ou seja, um a cada 2 dias.
E desde o final de dezembro a gente só teve um vazamento que foi na semana passada. Então já é reflexo da substituição está sendo eficiente. O que a gente planejou está acontecendo. Então o trecho que mais rompia, a gente já substituiu mais de 60%. Então isso faz com que os rompimentos eles diminuam. Deixando a continuidade mais frequente, né? A oferta de água mais frequente. A qualidade desse material que compõe a substituição, porque tem material de aço, tem material de outras propriedades, de tipo específico, alguns tipos de materiais são mais fortes, outros nem tanto, se rompem com facilidade por causa da força da chuva. No caso dessa substituição, ela foi feita com material mais rígido? Todos esses 60 quilômetros, ele é de um material de PVC revestido de fibra de vidro, que é o RPVC, né? Mas só esses 3 quilômetros que estava dando problema, tá? Sim. O restante de toda essa adutora, a gente não tinha qualquer problema. Mas a gente já substituiu por uma rede de ferro fundido, né? Numa classe de pressão, inclusive, superior à que é necessária ao local, para evitar futuros colapsos, futuros rompimentos. Isso é importante. Quero lembrar, vou pedir até para a nossa equipe do Balanço Geral Manhã colocar a tarja e o WhatsApp do BG na tela para que o telespectador possa identificar sobre o que estamos falando, porque eu já estou recebendo aqui algumas mensagens. Então, 996520105 é o nosso canal de interatividade e nós estamos aqui com o diretor de operações da DESO, falando justamente sobre crise hídrica, sobre reformas em algumas adutoras e vamos falar também sobre as questões dos reservatórios. E aí você de casa aproveita e envia a sua pergunta. Já estou começando aqui a receber algumas, daqui a pouquinho eu vou ler. E aí lembra de dizer na mensagem seu nome, sobrenome, o bairro, a cidade onde você mora. Em relação aos reservatórios, nesse período de chuva, né, o inverno começou essa semana, a tendência é que a situação melhore. Qual a situação atual dos reservatórios em Sergipe? Como eu falei, um grande reservatório, né, por assim dizer, é o Rio São Francisco. Esse, como eu falei há pouco, a gente não tem nenhuma perspectiva de redução de vazão. E por que eu falo, dou mais ênfase a ele? Porque ele, como eu falei, ele atende 65% da capital e Grande Aracaju, atende 90% do sertão, atende todo o Baixo São Francisco. Mas a gente tem sistemas isolados, sistemas independentes em outras regiões. E a gente tem algumas barragens onde a gente faz a captação diretamente nessas barragens. Algumas dessas barragens são gerenciadas pela Cohidro. Nós somos usuários dela, né? A única que a gente gerencia é a barragem do Poxim. São elas a barragem do Rio Piauí, que fica lá em Lagarto, que é a Dionísio Machado. A barragem do Jacarecica, que fica lá na região do Agreste, a barragem da Cajaíba. Algumas dessas barragens, a que mais preocupa hoje é a barragem da Cajaíba, né? Que ela atende as cidades de Campo do Brito, Macambira e São Domingos. Ela está com uma sua reservação aproximadamente na metade, 55% hoje, e aí a gente precisa e reza por isso, para que as chuvas cheguem, para que reabasteça essas barragens. Também não há perspectiva de colapso nenhum, tá? Só essa ressalva que eu fiz, porque já no ano passado, nesse mesmo período, todas as barragens já estavam cheias. Mas né, a contribuição pluviométrica de um ano não é a mesma do outro. A gente espera que ao final do período de chuvas a gente tenha a média histórica e com isso a gente consegue deixar todas essas barragens abastecidas suficientes para que dure até o outro período chuvoso. Isso é ótimo. Olha, eu falo frequentemente com a comunidade do povoado Tabuleirinho, que fica lá em Poço Verde. A situação desses povoados é de total vulnerabilidade em relação ao fornecimento de água. Constantemente a população envia vídeos relatando que não há o fornecimento de água formal nas torneiras. A DESO está em processo de instalação dos hidrômetros, mas a população não consegue enxergar isso, muitas vezes não consegue visualizar o hidrômetro sendo instalado na casa e há anos a comunidade do povoado Tabuleirinho cobra o fornecimento de água nas torneiras. Eles querem pagar o talão de água, eles querem ter água, assim como tem água formalizada nas cidades. Isso é possível? Há uma previsão para essa comunidade do povoado Tabuleirinho? Tamiris, e é um assunto interessante. Nesse local especificamente, eu fui lá pessoalmente, né? Já no final do ano passado, tinha realmente um bom tempo com a intermitência de fornecimento de água e a gente verificou que essa intermitência se devia há muitos desvios de água, é um assunto polêmico, mas acho que a gente precisa colocar aqui, né? Nem sempre o não fornecimento de água é por falha na operação, existem outras nuances, né? Uma delas é o desvio de água, que é muito grande ali na região. Então, já no ano passado, a gente fez várias intervenções lá nessa localidade, desde o povoado São José, que fica em Poço Verde, até o povoado Tabuleirinho. A margem da pista tem várias localidades ali até chegar lá.
E aí a gente verificou muita irregularidade. Então a gente tirou vários desvios de água, substituímos hidrômetros. Essa operação que você comentou de substituição de hidrômetro, na verdade, não é a implantação de um novo, não é a execução de uma nova ligação. É onde já tinha ligação e o hidrômetro estava ou fraudado ou parado, de algum manuseio indevido que aconteceu. Mas eu não falo só de um, são várias ligações ao longo do trecho até chegar no povoado de Tabuleirinho. Como eu falei, estive lá pessoalmente no final do ano passado e a gente conseguiu fazer a água chegar até o reservatório do povoado. Né? Eu estive lá. E o que é que a gente está fazendo agora? Envidando mais esforços no sentido de que se acelere essa fiscalização e essa substituição para que a água chegue de forma regular. Isso é importante e até essa regularização, o que é que a comunidade pede? O fornecimento de água frequente para que os tanques, os baldes, os abastecimentos que a comunidade usa possam ficar cheios. A semana passada nós mostramos uma senhora de 90 e poucos anos que mora lá no povoado Tabuleirinho, um tanque vazio. Ela disse que há dias estava sem água e precisava comprar água que vende em carroça. Então hoje a gente quer aproveitar e pedir essa força lá para a comunidade do povoado Tabuleirinho nesse fornecimento de água. É uma situação e uma solução que está chegando, tá? É só para deixar claro que a gente está fazendo ainda lá, as operações estão acontecendo e a previsão é que chegue água realmente de forma regular. Se você me permite, eu faço um apelo aqui que a própria população do local, através dos nossos meios de comunicação, 0800, né, 0800 079 0195 ou do 4020 0195 ou através da própria imprensa, que é um canal de comunicação nosso que funciona, né? Que informem dessas irregularidades. Esses desvios, não é possível você saber de todos em todos esses locais. Então, sempre tem uma denúncia, uma informação que seja relevante para que a gente tome uma providência e faça todo mundo ficar com água, porque é essa a nossa intenção. Isso é importantíssimo. Olha, eu estou recebendo aqui algumas mensagens, principalmente porque a água é aquele tipo de recurso que não tem como esperar. Você precisa tomar banho todos os dias, você precisa escovar os dentes todos os dias, você precisa lavar as roupas todos os dias, você precisa cozinhar para se alimentar todos os dias. E eu imagino o drama, porque eu já fiquei, inclusive, 2 dias sem água, porque o condomínio precisou fazer a lavagem de uma caixa de água, e eu fiquei realmente passando aperto, né? A gente tem que encher balde para poder cozinhar, para poder tomar banho, a água acaba rápido. Imagina o drama dessa comunidade que fica dias, semanas sem água. Por isso a gente pede essa atenção, esse reforço no sentido de enviar carro-pipa para que ao menos a comunidade possa ir se virando nesse percurso. Olha, estou falando aqui com uma telespectadora que está em Laranjeiras. Alô, bom dia para você que está em Laranjeiras. E o seu José Domingos, na verdade, ele dá bom dia para o senhor também. Aqui na Travessa João Sapateiro tem um vazamento e até hoje não vieram fazer o conserto para justamente resolver. Esse vazamento ocorre na Travessa João Sapateiro em Laranjeiras e está ocorrendo vazamento de água limpa. Certo. Eu vou pedir para que a assessoria depois pegue o contato certinho lá, qual é a localidade. E já que você tocou nesse assunto sobre vazamento, é bom que as pessoas entendam qual é a nossa dinâmica, qual é a nossa rotina. A gente sai todos os dias para fazer correções de vazamentos, né? E é importante que a população avise, até porque a gente não tem como monitorar as redes em tempo real. Então, por isso que eu reforço a questão dos 0800, dos canais de comunicação, e abram o registro desse atendimento, abram essa reclamação para que a DESE tome providência o mais rápido possível. Serve isso para a rede de água, como também para a rede de esgoto, né? Qualquer outra intervenção que precise ser feita. Exatamente. Olha, a Luzia, do bairro Augusto Franco, ela está falando assim: bom dia a todos, aproveitando que vocês estão falando sobre água, a DESE poderia reduzir o valor da taxa de esgoto? Não. Eu vou dizer por quê. Primeiro porque é uma tarifa já decidida pelo Conselho, existe uma agência reguladora que regula esses preços, esses valores. Todos os reajustes são à luz da lei e da concessão da própria agência reguladora. E a tarifa de esgoto, né, de 80%, é bom que se frise que ela por si só, ela precisa gerenciar os serviços de operação de esgoto. Né? Eu faço sempre uma comparação muito simples para que as pessoas entendam o seu gasto. R$1, que não é esse valor, só uma comparação, R$1 para tratar 1 litro de água, né, água limpa que vem do rio, que vem de outro manancial, e eu só gasto 80%, 80 centavos, né, que seria 80% desse real, para tratar 1 litro de esgoto, não é compatível. Então, algumas companhias de saneamento do país, inclusive, já cobram 120%. Porque o entendimento se eu pego água, né, em tese limpa, mas eu preciso usar produto químico, tem adução, que você gasta energia elétrica, a operação
das pessoas que estão envolvidas ali, e eu tenho um custo X, eu não posso ter um custo menor para tratar o esgoto, porque não é que eu pegue o esgoto e deixo como água potável, mas eu preciso deixar o esgoto na condição de devolver ele para o meio ambiente em uma condição razoável para que o meio ambiente não seja agredido. E é bom que se frise, Samires, que 100% do esgoto coletado, que a DESO coleta, 100% ele é tratado. Então não existe coleta sem o tratamento. Então a operação para tratamento desse esgoto, ela é muito complexa e muito custosa, ela é cara. Então assim, não há como reduzir a taxa de esgoto, né? O que se pensa não aqui no estado, em outras companhias, é o aumento da taxa de esgoto. Não é o que vai acontecer aqui, mas redução não. Isso é importante. Quero agradecer a interatividade aqui e fazer mais uma pergunta sobre gatos, né? Muitas vezes há ocorrência de gatos. Qual é o impacto disso para todo o sistema de fornecimento e como é que a DESO tem fiscalizado? Não só o desvio de água, né? Mas os furtos de equipamentos, os danos, as avarias causadas. Para você ter ideia, eu não vou nem contabilizar a água perdida, né? Porque talvez seja inclusive incalculável, né? Em virtude do volume que é muito grande. Mas só o ano passado a gente chegou na casa de R$1 milhão na questão de furtos, de danos aos nossos equipamentos, seja ele furtos de transformadores, furtos de bombas, furtos de material elétrico, enfim. O desvio de água é uma realidade, tá? E isso dificulta por demais a nossa operação. Tanto é que a gente, já no início do ano, a gente firmou um termo de cooperação técnica entre DESO, Cohidro e a Secretaria de Segurança Pública. Por que eu falo Cohidro? Porque a Cohidro sofreu e sofre com as mesmas ocorrências de furtos de painéis, de quadros, de bombas elétricas. Então esse convênio com a SSP é no sentido de dar apoio policial para que a gente consiga coibir esse tipo de ilícito, seja os furtos, as fraudes, as intercorrências nos sistemas, mas também os furtos de água que atrapalham a nossa operação muito. Tem localidades, a gente já percebeu localidades que, por conta de furtos de água, você deixar toda uma localidade sem esse abastecimento. E é importante que a gente atue nesse sentido. É importante demais. Olha, a interatividade aqui está intensa. Eu vou ler só uma última pergunta rapidinho que vem do conjunto Orlando Dantas aqui na capital. Bom dia, Tamires. Bom dia ao diretor de operações, Carlos Anderson. Eu gostaria de saber por que aqui no bairro Orlando Dantas, todos os dias falta água, principalmente no período da tarde. E aí as pessoas acabam tomando banho de cuia, Tamires. Pergunta aí, por favor. É uma novidade para mim, né? Até porque o Orlando Dantas ele fica muito próximo a um dos nossos reservatórios, que é o R5, e a mesma rede que atende o Orlando Dantas atende o Augusto Franco, atende a rede da Jabutiana. Então é interessante também que você passe esse contato direto, né, para que a gente avalie se não é um problema pontual na ligação dele, um ramal entupido, uma intercorrência. Falou que não sobe água para a caixa. Pode ser também pelo nível, pela quantidade de pavimentos que a casa tem. A DESO, ela tem uma obrigação legal que é de colocar água até 6 metros de coluna d'água, 6 metros de construção. Então seria uma casa de um andar. Sim. Ocorre que várias residências são construídas com mais de um andar, né, com mais de três pavimentos, e a gente não tem pressão, até porque a gente trabalha para reduzir as pressões na rede, porque esse é um ponto de fuga, é um ponto de perda muito grande. Quando tem um vazamento e a pressão muito alta, você perde mais água. Então a DESO tem trabalhado em toda a cidade no programa de perdas para reduzir as pressões na rede. E quem tem casa de andar, qual a orientação então nesse caso? Para tem casa de andar até um pavimento, a gente tem que suprir essa necessidade. Mais do que isso, a gente trata como uma edificação vertical, que é prédio. Então ele tem que ter uma caixa enterrada, apoiada, né, aonde a água da rua chega. Ele tem um bombeamento exclusivo, interno, próprio, para que leve essa água até uma caixa em cima da sua edificação. Solicita isso a DESO? Não. Aí esse serviço é todo particular, ele tem que prover toda essa instalação hidráulica interna para que ele receba a água da rua, né? E dali ele bombeie para uma caixa elevada para que possa atender. É o mesmo sistema de um prédio, né? Acima de 2 pavimentos, é isso que a gente orienta. Isso é muito importante. Olha, estou recebendo muitas mensagens aqui. Inclusive, quero agradecer a presença, a disponibilidade aqui do diretor de operações, a população querendo perguntar, querendo interagir. E nós vamos agora disponibilizar, atenção produção, atenção Fábio Teles, os canais para que a população formalize o problema, procure a DESO. www.deso-se.com.br, tá bom? www.deso-se.com.br. E tem também os canais
canais de comunicação. Pode reforçar para a gente os canais de comunicação? Sim. O 0800, né? Isso. O 0800 079 0195. Vamos repetir, então, para a gente colocar na tela. Esse número é importante, é um número que você, comunidade, pode cobrar da DESO aí alguma irregularidade que esteja acontecendo e comprometendo a falta de água. Pode falar. 0800 079 0195, o 4020 0195, é um canal de atendimento também, além da agência virtual pela internet. E temos agora o aplicativo, ainda Android, estamos finalizando a versão iOS, mas que no aplicativo Android você tem uma facilidade muito grande, inclusive de informação de vazamento, solicitação de novas ligações, reclamações, faz negociação de contas atrasadas, uma série de serviços que estão também nesse aplicativo. Maravilha. Daqui a pouquinho, então, no intervalo, eu vou te passar o contato deste morador lá do bairro Orlando Dantas, que disse que falta água toda tarde, e também o contato da comunidade do povoado Tabuleirinho, a senhora de 90 anos que está há aproximadamente 2 semanas sem água. Tá bom? Okay. Para ver o que vocês podem fazer. Muito obrigada, excelente dia. Obrigada pela participação aqui no Balanço Geral Manhã, trazendo essa prestação de serviço para a comunidade.